exemplo, administra. É claro que para isso acontecer, na verdade, o fisco precisa observar algo que está previsto na legislação. O CTN, mais uma vez, informa que para que a responsabilidade recaia pessoalmente sobre o sócio, é preciso haver algumas circunstâncias registradas pela legislação. E que circunstâncias ou que situações são essas? Para você ter responsabilidade pessoal, neste caso como administrador, de um determinado tributo e responsabilidade usando o seu patrimônio para o pagamento desse tributo, é preciso que você tenha praticado uma infração à lei. É preciso que, se você não praticou infração à lei, que você tenha cometido um ato que tenha confrontado, por exemplo, o estatuto da empresa, ou até mesmo, se for infração à lei, ato contrário ao estatuto da empresa, se não for nenhuma dessas duas circunstâncias, se você tiver praticado algo além dos poderes que lhe são inerentes, ou seja, além daquilo que você poderia ter exercido como, na verdade, administrador. De acordo com o CTN, lá no artigo 135, apenas nestas situações é que então o fisco poderia, ao invés de cobrar essa dívida por parte da própria empresa, porque às vezes a empresa não tem patrimônio, isso é o nome, o fisco, neste caso, ele vai em cima do sócio, quando então o sócio pode responder pessoalmente, mas desde que o sócio tenha praticado algum desses atos registrados lá no artigo 135 do CTN. Aí sim pode acontecer, caso contrário, a rigor, isso não deveria ocorrer. Perfeito? Vamos então para a nossa próxima pergunta. Vamos lá? Professor, qual a diferença entre capacidade contributiva e capacidade tributária ativa? Boa. Isso é muito comum acontecer, até porque, na verdade, o som é parecido, né? Realmente, isso às vezes confunde a diferença entre capacidade contributiva e capacidade tributária ativa. Existe diferença ou, no final das contas, é a mesma coisa? Existe diferença, de fato. Aliás, é totalmente diferente. Tá. A capacidade contributiva é um instituto, melhor até, é um princípio relacionado ao sujeito passivo num primeiro momento. Tá? Capacidade contributiva. Quem tem capacidade contributiva? Quem tem a capacidade contributiva, ou seja, de contribuir com o fisco, naturalmente é o contribuinte. Tudo bem? É o cidadão que praticou um fato gerador. O correto, o melhor seria, para um bom sistema tributário nacional, seria que você pagasse tributos de acordo com a sua capacidade contributiva. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós temos uma capacidade contributiva. Se você tem um rendimento maior, naturalmente você tem como contribuir mais para com o fisco. Se o seu rendimento é menor, então sua capacidade contributiva, de contribuir, deve ser menor. Isso é a capacidade contributiva. Mas aí a pergunta foi, qual a diferença desse instituto com a capacidade tributária ativa? Bom, a capacidade tributária ativa, ela está relacionada, então, àquela pessoa que tem o direito de receber o tributo. Ou seja, a capacidade tributária ativa, então, ela está vinculada ou aos entes políticos competentes, ou mesmo aquelas pessoas que têm a possibilidade de receber, de arrecadar um tributo. Ou seja, as pessoas que possuem capacidade tributária ativa, algo que pode ser, inclusive, delegado através de lei. Não se esqueça, portanto, a capacidade contributiva está relacionada ao sujeito passivo. A capacidade contributiva está relacionada ao sujeito passivo. E a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa está relacionada ao sujeito ativo. São, na verdade, dois elementos distantes aqui. Para ser sincero, são elementos opostos. Não pode confundir capacidade contributiva, que é relacionada ao sujeito passivo, com capacidade tributária ativa, que está relacionada ao sujeito ativo. Perfeito? Joia? Vamos então para mais uma pergunta. Professor, sou proprietário de um imóvel com mais 2 irmãos e não pagamos IPTU nos últimos anos. A prefeitura pode cobrar de qualquer um de nós?
Pô, isso é bastante comum. Na verdade, o fato de você eventualmente ter deixado de pagar um imposto referente ao seu patrimônio. O exemplo colocado no nosso colega aqui, no nosso telespectador, é o seguinte: ele possui um imóvel em conjunto, digamos assim, com outros irmãos. Então, eu imagino mais 2, 3 irmãos, enfim, não importa. A dúvida é no seguinte sentido: de quem é que a prefeitura deve cobrar o IPTU? Bom, neste caso, a gente está diante de um tema de responsabilidade que a gente conhece como responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária, ou, em outras palavras, a solidariedade. E como que funciona a solidariedade? Afinal de contas, quem é que pode ser alvo do pagamento desse IPTU que está em atraso em relação a esse imóvel situado em zona urbana? Quem que pode ser o responsável por isso? Como eu falei para vocês, a responsabilidade é solidária. Ele disse então para a gente que ele possui um imóvel com outros irmãos. Vamos imaginar que é ele e mais 2 irmãos. Então, nós falamos em 3 proprietários. Neste caso, a prefeitura pode exigir o pagamento do IPTU de qualquer um dos 3 proprietários. E isso por quê? Simples. Isso porque os proprietários, neste caso, eles são codevedores solidários. E o que significa dizer codevedor solidário? Significa dizer que na solidariedade passiva, portanto, o credor, neste caso a municipalidade, pode exigir o pagamento do IPTU de qualquer um dos 3 proprietários. Mas de qualquer um dos 3, de fato, sem dúvida nenhuma. E, aliás, quando a prefeitura for exigir o pagamento desse IPTU, ela pode exigir o pagamento na integralidade de qualquer um dos 3. Mas espera um pouquinho. Mas eles não têm, na verdade, eles não são proprietários, os 3 são proprietários ao mesmo tempo, não seria 1/3 de cada um? Cada um tem 1/3 da propriedade, isso é verdade. Mas para efeitos tributários, eles são codevedores solidários. O que significa dizer, então, que quando o fisco for exigir, ele não vai exigir 1/3 do IPTU de cada um deles. Ele pode, o fisco, exigir a integralidade de qualquer um dos codevedores. Tudo bem? Então é preciso ficar atento, porque o fisco basta alcançar qualquer um dos proprietários e terá condições de exigir na sua integralidade. É claro que quando feito o pagamento na integralidade, estará extinto o crédito tributário. E aí, quem pagou terá direito de ingressar com uma ação de regresso ante aos demais coproprietários. Perfeito? Vamos passar então para mais uma pergunta. Vamos lá? Professor, o que significa denúncia espontânea? Denúncia espontânea. O tema é interessante, hein? Denúncia espontânea. Na verdade, a denúncia espontânea é um tema referente à responsabilidade? De certo que é. Mas lembre, a denúncia espontânea não é um instituto ligado à responsabilidade pelo pagamento de um tributo. Não? Não. A denúncia espontânea é um tema relacionado à responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea, tema relacionado à responsabilidade por infrações. E o que significa a denúncia espontânea? Que instituto é esse? Que, na verdade, se você não conhece, é bom conhecer. A denúncia espontânea, ela na verdade, é um benefício oferecido pelo fisco para você que está atrasado com o pagamento de um tributo e resolve fazê-lo de maneira espontânea. Como assim? O CTN, melhor dizendo, lá no artigo 138, ele oferece um incentivo, digamos assim, um incentivo para todos aqueles que, apesar de estarem em atraso com o pagamento do tributo, mesmo assim, vão lá e quitam a sua dívida sem que o fisco tenha que se preocupar com isso. Ou seja, você quita a sua dívida de maneira espontânea. E qual é o incentivo que você recebe para ter esse tipo de atitude? De acordo com o CTN, uma vez praticada a chamada denúncia espontânea, você será eximido da responsabilidade pelo pagamento da multa. Exatamente. Uma vez praticada a chamada denúncia espontânea, a multa você não precisa pagar. É mesmo? Multa não paga? Multa não paga. Em primeiro momento, o CTN